Os cientistas amam um bom mistério tanto quanto o resto de nós, mas eles têm um problema. Quando não entendemos algo, recorremos a especialistas e cientistas para obter explicações, mas quando eles também não têm uma explicação, não há a quem recorrer. Nosso mundo está cheio de mistérios, e os cientistas muitas vezes não conseguem explicar todos os enigmas antigos, às vezes nem mesmo os modernos. Reunimos alguns dos melhores e mais intrigantes exemplos para você aqui neste vídeo. Não é segredo que costumava haver muitas espécies diferentes de animais neste planeta que agora foram extintas. Novos exemplos são encontrados com bastante regularidade, mas a descoberta de um tipo anteriormente desconhecido de gibão em uma tumba chinesa em 2018 deixou os arqueólogos que o descobriram totalmente perplexos. A tumba permaneceu intacta por cerca de 2.300 anos na província de Shanxi, e também continha os restos de um lince, um urso preto e 2 leopardos. Ainda não pode ser provado que a ocupante humana da tumba era Lady Zia, a avó do primeiro imperador da China. Os extensos testes no crânio revelaram que ele não estava conectado a nenhuma outra espécie, viva ou morta, e por isso é o único exemplo do animal já encontrado. Registros da China da mesma época sugerem que gibãos eram vistos como nobres, e este pode ter sido um espécime de estimação de Lady Zia. Agora os cientistas terão que realizar um trabalho mais completo para descobrir se essa era uma prática comum e se há mais restos desse tipo de animal esperando para serem encontrados. No momento, as forças militares de todo o mundo estão experimentando o potencial de usar exoesqueletos como armaduras de combate. Com base nas esculturas dentro das capelas dos Medici em Florença, na Itália, parece que alguém teve a mesma ideia séculos atrás, mas pode não ter tido os humanos em mente quando criou seu design. Alegadamente, as esculturas perturbadoras dentro das capelas deveriam representar cavaleiros, mas suas características claramente não são humanas. Várias das estátuas são adornadas com tentáculos como algo saído de um mangá japonês, e uma delas retrata uma estranha entidade em forma de verme emergindo do topo de uma armadura. Na verdade, em quase todos os lugares onde deveria haver um membro humano, há uma criatura parecida com uma serpente coberta de escamas ou ventosas. Animais semelhantes podem ser vistos em relevos nas paredes próximas às esculturas, aparentemente usando capacetes de batalha. O que os escultores poderiam ter visto que os inspiraria dessa forma? Designs como esses não nos dizem o que exatamente deveriam representar. Todos os cultos e religiões têm seus próprios símbolos e itens sagrados, e geralmente conseguimos decifrar o significado da maioria deles. O propósito da mão de Sabásios permanece um mistério, embora na verdade represente a única evidência de que o culto de Sabásios, antes considerado um mito, realmente existiu. Os cultos existiram em todas as civilizações do mundo antigo, com romanos e gregos tornando-se membros desde o terceiro século. Em vez de ser um sistema único de crenças, os adoradores sabásios emprestaram elementos de várias outras religiões da época, incluindo o conceito do Extremo Oriente de vida após a morte. Os seguidores do culto ocasionalmente usavam essas mãos de bronze sólido, mas alguns exemplos mostram sinais de que uma vez foram montadas em postes, talvez para marchas ou manifestações. Sabásios era um deus da fertilidade e da vegetação, com aspectos da fertilidade. Talvez explicando por que descobrimos tantos símbolos de cobra nas mãos. Embora tenhamos encontrado as mãos, nunca encontramos um único templo dedicado aos Sabásios, então é possível que o chamado para seguir a divindade tenha se dado no mais absoluto segredo. Se você quiser procurar fatos e evidências históricas, um museu é o melhor lugar para começar, afinal certamente nenhum museu exibiria algo que eles sabem ser falso. Mas se é mesmo esse o caso, por que há um esqueleto de uma sereia no Museu Nacional Dinamarquês em Copenhague? A chamada sereia de Haraldskær é uma evidência de que as criaturas lendárias existem escondidas à vista de todos? A história associada ao esqueleto é que ele foi encontrado em Herald Square por um fazendeiro que estava arando seu campo em 2012, que o levou a um especialista e foi informado de que se tratava dos restos de uma hidronefrose speske, o nome supostamente científico de uma sereia. A versão oficial dos acontecimentos é que se trata de um esqueleto falso feito pelo artista dinamarquês Mildrude para uma exposição especial. A explicação de que foi feito por um artista certamente parece muito mais plausível, mas isso não adiantou nada. Existe toda uma comunidade de pessoas na internet alegando que o esqueleto é genuíno e qualquer sugestão em contrário é um encobrimento. Nossos ancestrais tinham muitas tradições funerárias estranhas e maravilhosas. Se você tivesse a sorte de pertencer à antiga nobreza egípcia, provavelmente seria enterrado em uma tumba gloriosa com um belo sarcófago. Por outro lado, se fosse um camponês medieval, é mais provável que acabasse sendo descartado sem pensar em uma cova.
Se você fosse muito rico e vivesse na China durante o século IV, poderia ter acabado dentro de um desses trajes fúnebres de jade incrivelmente ornamentados e entrelaçados com fios feitos de ouro e prata. O primeiro registro escrito dos processos vem do ano 320 d.C., embora haja algumas evidências anedóticas de que eles existiam cerca de 100 anos antes disso. Somente em 1968 os arqueólogos confirmaram sua existência, encontrando 2 exemplos preservados. Os 2 ternos de jade que você vê aqui pertencem ao príncipe Li Shan e à princesa Davan, sua esposa, que datam da dinastia Han. Acredita-se que fazer um único dos trajes custaria 10 anos de trabalho, mesmo para um habilidoso ferreiro de jade. Por que o jade foi escolhido como material é desconhecido. É poroso e os esqueletos dentro dos trajes quase se desfizeram completamente. Um dos itens mais estranhos da coleção Royal Armouries da Inglaterra é o capacete com chifres, que se parece um pouco com algo que você pode ver em um filme de terror. Está em perfeitas condições e parece ter sido feito ontem, mas na verdade tem mais de 500 anos. O Sacro Imperador Romano Maximiliano o encomendou como um presente para o jovem rei da Inglaterra, Henrique VIII, em 1511, mas os historiadores não conseguem concordar sobre os motivos. É sólido e robusto e presumivelmente teria sido usado como parte de uma armadura, mas não há registro do rei usando-o em batalha, nem qualquer registro de qualquer outra pessoa indo para a batalha usando um capacete tão bizarro. Poderia ter sido um uso cerimonial, mas que tipo de cerimônia exigiria uma máscara facial como essa? Por que parece haver algo saindo do nariz da máscara e por que ela tem óculos? O significado provavelmente é simbólico, mas ninguém faz ideia. Permanecendo no Reino Unido por um momento, seguimos para o norte, para a Escócia, onde encontraremos muitos exemplos de arte neolítica conhecida como pedras de brinquedo ou bolas de brinquedo. Eles não são especialmente raros, mas encontrar vários exemplos deles não nos aproxima de entender por que foram feitos ou para que foram usados. O primeiro exemplo apareceu no século XIX, mas outros foram encontrados em 2013. São pequenos o suficiente para caber na palma da mão, medindo em média entre 2 e 5 centímetros de diâmetro, e podem ser feitos de qualquer rocha comum, do granito ao arenito. Em vez de serem esféricos, eles são deliberadamente cobertos em áreas elevadas e decorados com linhas complexas e padrões circulares. Padrões semelhantes também foram encontrados em artefatos pertencentes aos residentes que viveram na Escócia há 2.800 anos, mas as pedras são muito mais antigas do que essas teorias. Quanto ao seu uso, vão desde uma potencial utilização como armas, até uma espécie de currículo carregado pelos maçons para demonstrar suas habilidades ao procurar um emprego remunerado, mas não passam de suposições. A vida dos bebês era muito mais difícil no mundo antigo do que agora. Apenas 1/3 dos bebês nascidos durante a Idade do Bronze viveu até o primeiro ano de vida, e mesmo assim, 2/3 deles faleceram antes de se tornarem adultos. Isso não significa que seus pais foram negligentes ou indiferentes. No entanto, se os especialistas estiverem certos sobre o propósito desses recipientes ornamentados para beber, eles não eram totalmente diferentes dos pais de hoje. Essas xícaras fofas foram encontradas na Alemanha, e a análise de seu conteúdo provou que eles continham leite de uma variedade de animais domesticados. A mais antiga das taças encontradas até hoje tem 3.200 anos, e acredita-se que os desenhos dos animais visavam tornar os copos mais atraentes para as crianças, e portanto, incentivá-las a beber seu leite. As pessoas da época não tinham como pasteurizar o leite, o que tornava perigoso para o consumo dos bebês, mas eles não podiam saber disso. Projetos semelhantes podem ser vistos mesmo nas mamadeiras do século XXI. O personagem do desenho animado francês, Astérix, é conhecido e amado em todo o mundo. Ele luta pela liberdade de forma destemida, o que divertiu e inspirou várias gerações desde sua primeira aparição em 1959. Astérix poderia ter tido um equivalente na vida real? Perguntamos por causa da descoberta em julho de 2019 de um misterioso antigo guerreiro gaélico, em Sussex, Inglaterra, com base no estilo deste ornamentado adereço. Acredita-se que o guerreiro era francês, e provavelmente veio para a Grã-Bretanha em uma tentativa de impedir os avanços do Império Romano de Júlio César. A Inglaterra está cheia de covas de guerreiros, mas provavelmente nenhuma como esta. Sua espada é única, e o capacete apresenta cristas elaboradas que o fariam parecer muito mais alto do que realmente era, e também muito mais intimidador no campo de batalha. Também foi encontrado no local do enterro um lindo cocar, que pode ter sido um indicador de sua posição. Infelizmente, sua identidade é um segredo que se perdeu no tempo e pode nunca ser recuperado.
Ter sobressalentes de itens importantes é útil. Você pode ter uma mochila sobressalente, uma bolsa, um carregador de celular ou um pneu extra para o seu carro. Que tal uma cabeça sobressalente? Essa ideia parece ridícula, mas é uma teoria sobre por que tantas tumbas egípcias antigas contêm esculturas de cabeças humanas, todas com características personalizadas, e provavelmente destinadas a se assemelhar à aparência de uma pessoa falecida enterrada na tumba. Sabe-se que os antigos egípcios acreditavam que os mortos se reanimariam na vida após a morte depois de enterrados, mas é possível que se a pessoa doente tivesse sofrido um traumatismo craniano grave ou perdido a cabeça, precisaria de uma nova para completar o processo de reanimação. 30 das cabeças foram encontradas até agora, com a mais antiga datando do reinado de Seneferu, em 2613 a.C. As características de cada cabeça são únicas, e foram encontrados vestígios de tinta em algumas delas que sugere que foram pintadas em um tom vívido de vermelho. As tradições da época determinavam que as estátuas funerárias fossem sempre colocadas acima do solo e, portanto, a colocação dessas chamadas cabeças de reserva muito abaixo da superfície é incomum. É claro que a ideia da cabeça reserva é apenas uma teoria, mas é a melhor teoria que temos. O próximo item é tão misterioso que os arqueólogos nem podem concordar se o artefato está da mesma maneira agora, como quando foi criado pela primeira vez durante o século XV, ou se foi alterado um século depois por meio de uma depressão esculpida ao seu redor. É definitivamente um objeto asteca e pode ter sido um altar de pedra bastante horrível, que era usado para conter corações humanos após sacrifícios ritualísticos. A pedra mede 3 metros de diâmetro, e foi descoberto por trabalhadores em dezembro de 1791, e em toda a lateral das pedras há representações de um guerreiro em traje de batalha completo, agarrando o cabelo de outro guerreiro. Ambos têm representações de pés fumegantes e desenhos de espelhos em seus cocares, que os identificam como seguidores do deus asteca Tezcatlipoca. Uma série de desenhos de olhos corre ao longo da borda junto com representações primitivas de estrelas e o que pode ser o planeta Vênus. Agarrar os cabelos pode ser considerado um símbolo comum de derrota na Mesoamérica, mas o significado que poderia ter neste contexto não está claro. Alguém deve ter levado muito tempo para esculpir tanta escrita em objetos de madeira na Ilha de Páscoa, então gostaríamos que eles também tivessem nos deixado um guia de tradução para que pudéssemos descobrir o que eles estavam tentando nos dizer. A escrita é conhecida como romborongo, e assume a forma de glifos, mas todas as tentativas feitas para traduzi-la falharam. O explorador Eugene Arad foi o primeiro a notar quando ele chegou à ilha em 1864. Testes revelaram que a madeira mais antiga que ostenta a escrita é do século XVII. Alguns exemplos muito mais recentes, incluindo um de cerca de 1860, também foram encontrados, mas é possível que sejam apenas imitações do original. A língua falada mais comum na ilha hoje é o espanhol, e nenhum dos nativos recuperou a memória do que é essa língua para pronunciá-la ou como decifrar seu significado. Se você acha que pode ter sucesso onde inúmeros outros falharam, cópias completas dos textos estão disponíveis na internet e você pode tentar traduzi-los. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite e me escreva nos comentários qual a sua opinião sobre as descobertas de hoje. Depois disso, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela e continue aqui no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!